Em um caminho tortuoso e misterioso, vamos descobrir as respostas para o enigma dos vícios que aprisionam almas, desvendando a verdade que se esconde nas profundezas da psique humana. A cada passo nesta viagem emocionante, adentramos em terrenos desconhecidos, onde somente os mais audazes ousam explorar. Porém, antes de tudo, sejam muito bem-vindos, assista ao vídeo e se você gostar do nosso trabalho, clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações e faça parte desta jornada incrível. Ao se juntar a nós, você não é apenas um inscrito, é parte essencial do que torna este lugar único. No vasto mundo da ciência e das profundezas filosóficas e psicológicas, existe um enigma intrigante que mantém a mente da humanidade em constante busca por resposta: o vício. Padrão repetitivo, uma teia complexa de comportamentos que cativa indivíduos, prendendo-os em atividades ou substâncias independentemente das sombras negras que pairam sobre suas vidas. Os vícios permeiam diversas esferas, às vezes se esgueiram nas dobradiças de substâncias como álcool, drogas e tabaco, enredando-se na vida daqueles que caem em suas armadilhas, disfarçando-se em comportamentos como o jogo compulsivo, compras incontroláveis ou a teia da internet, capturando suas presas em um ciclo vicioso. E mesmo em atividades socialmente aceitáveis, uma sombra pode se erguer, tornando-se um gigante que consome implacavelmente a vida de alguém, como um ponto sombrio cujo fim parece jamais ser contemplado. Um intricado quebra-cabeça neurobiológico, um relato enigmático de mudanças nas entranhas do cérebro, uma metamorfose que se desdobra diante dos olhos curiosos dos estudiosos. Aqui o cérebro se molda, se adapta, dançando ao ritmo de certas atividades ou substâncias, muitas vezes tecendo uma teia de dependência que abraça o físico e o psicológico. Adentre conosco o mundo dos estoicos e suas visões profundas sobre vícios e virtude. Para eles, os vícios são as sombras que se erguem contra a luz da virtude. Acreditavam fervorosamente que a virtude é o alicerce da verdadeira felicidade e paz interior. Imersos na busca incessante pela virtude, os estoicos identificavam os vícios como falhas morais, como a ausência de sabedoria, coragem, justiça, temperança e prudência. Imagine a imprudência como um vilão agindo sem considerar as consequências, enquanto a intemperança personifica a falta de controle, cedendo a desejos e impulsos desenfreados. Eles viam os vícios como barreiras, obstáculos para uma vida virtuosa e a eudaimonia, esse estado supremo de plenitude e alegria. A superação dos vícios era a chave mestra para viver em sintonia com a natureza, buscando incessantemente a tranquilidade interior. Os vícios são antagonistas, desafiando a busca pela virtude e a harmonia com a natureza. São os dragões a serem derrotados na busca por uma vida ética e repleta de felicidade genuína. Reconhecer os próprios vícios era o primeiro passo. Os estoicos enfatizavam a importância de se conhecer profundamente, identificando as áreas onde as falhas morais estavam presentes. O autoconhecimento e a consciência eram pilares fundamentais para os estoicos na jornada da superação dos vícios. Eles viam o conhecimento de si mesmo como ponto de partida para a busca da virtude e da felicidade. Eles incentivavam o olhar para dentro regularmente, uma introspecção profunda. Isso significava vasculhar pensamentos, emoções, motivações e comportamentos para identificar padrões que levavam aos vícios. Os estoicos já diziam: o homem que evita a autoavaliação não está ciente de seu verdadeiro estado. O autoexame permitia identificar áreas onde os vícios estavam presentes. Reconhecer esses padrões prejudiciais era crucial para iniciar a jornada de superação, pois possibilitavam o entendimento das fraquezas morais e dos comportamentos a serem modificados. Os estoicos valorizavam a honestidade radical consigo mesmo. Isso implicava em enfrentar a realidade sem ilusões, reconhecendo as próprias falhas e áreas onde se podia melhorar. Ao identificar os vícios, os estoicos promoviam a noção de responsabilidade pessoal para mudar. Assumir a responsabilidade pelos próprios comportamentos e decisões era o ponto de partida para a transformação. Saber o que é certo não é suficiente, deve-se agir de acordo. Sêneca. O autoconhecimento não era um processo estático,
mas sim contínuo e em constante evolução. Os estoicos acreditavam na aprendizagem constante sobre si mesmos ao longo da vida, buscando sempre se aprimorar moralmente. O exercício da razão e a autodisciplina eram aspectos-chave para os estoicos no combate aos vícios. Eles acreditavam na capacidade da razão de controlar as emoções e os impulsos, auxiliando na resistência às tentações. A prática da moderação era valorizada pelos estoicos. Buscar o equilíbrio em todas as coisas e exercitar a temperança, ou seja, o controle sobre os desejos e impulsos, ajudava a evitar comportamentos viciosos. Desterra de ti desejos e receios, e nada terás que te tiranize. Epiteto. Os estoicos praticavam a reflexão constante sobre suas ações e valores, buscando corrigir comportamentos que estivessem em desacordo com a virtude. Essas estratégias baseadas na ética estoica visavam fortalecer a mente e o caráter para vencer os vícios e viver de acordo com a virtude. Para os estoicos, a prática constante da razão e da autodisciplina era um tipo de treinamento mental. Acreditavam que, assim como um atleta treina seu corpo, a mente poderia ser treinada para resistir aos vícios e agir de maneira virtuosa. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará sua força. Marco Aurélio. Robert Downey, muito conhecido por sua icônica interpretação do Homem de Ferro em Vingadores, passou por um turbilhão de desafios. Desde uma idade precoce, aos 8 anos, ele foi apresentado às drogas, começando com maconha sob a influência do próprio pai. Esse foi a ponta do iceberg de uma jornada perigosa por cocaína, heroína e crack que levou o ator a enfrentar problemas devastadores. Em 1996, dirigiu em alta velocidade, embriagado e portando armas de fogo, resultando em múltiplas prisões. Seus atos erráticos incluíram invadir casas e vagar sem rumo, manchando sua reputação em Hollywood e afastando sua família. No entanto, o ponto de virada veio quando Downey decidiu buscar ajuda. Ele se internou em uma clínica de reabilitação, recebendo os tratamentos necessários para combater sua dependência química. Paralelamente, encontrou no Kung Fu uma forma de equilíbrio físico, mental e espiritual. À medida que seu processo de recuperação avançava, Downey começou a retomar papéis importantes em filmes, reconquistando sua credibilidade na indústria cinematográfica. Sua virada de jogo foi quando conquistou o papel do Homem de Ferro, alcançando o ápice de sua carreira. Hoje é um dos atores mais bem pagos do cinema, tudo graças à sua determinação inabalável em superar seus vícios e ressurgir com força no mundo do entretenimento. Buscar o equilíbrio em todas as coisas e exercitar a temperança, ou seja, o controle sobre os desejos e impulsos, ajudou Downey a evitar esses comportamentos. Os estoicos valorizavam a moderação em todas as coisas. Isso significava buscar um equilíbrio entre os extremos, evitando excessos ou carências em qualquer área da vida. A prática da temperança envolve o controle consciente sobre os desejos e impulsos. Os estoicos acreditavam que a busca excessiva por prazeres materiais ou imediatos poderia levar aos vícios, e buscavam, portanto, encontrar um equilíbrio saudável. Reconhecer os próprios limites era parte fundamental da temperança. Isso envolvia compreender as próprias capacidades, necessidades e limitações, evitando excessos que pudessem levar aos vícios. Os estoicos valorizavam a ideia de serem autossuficientes, não dependendo excessivamente de prazeres externos ou de circunstâncias externas para encontrar a felicidade e a satisfação. Eles valorizavam a autossuficiência, a arte de encontrar alegria e satisfação intrínsecas como um verdadeiro herói que encontra seu próprio poder dentro de si. A felicidade do homem depende de si mesmo. Marco Aurélio. Buscar um estado de moderação em relação aos prazeres e dores ajudava na busca pela temperança. Isso envolvia não se deixar levar excessivamente por prazeres momentâneos ou abater-se demasiadamente diante das dificuldades. Imagine um enredo onde o personagem principal descobre um tesouro inimaginável. Marco Aurélio nos traz esse enigma poderoso. A felicidade ou poder do homem reside dentro de si mesmo.
É como aquele momento impactante no filme em que o protagonista, após uma jornada épica, descobre que o verdadeiro tesouro sempre esteve dentro dele. Essa citação nos convida a uma viagem interior, como se fosse o início de uma história repleta de mistérios e descobertas. É o clímax emocional do filme, quando o personagem principal percebe que a verdadeira felicidade não está em busca de algo externo, mas sim dentro de seu próprio ser. A prática da virtude e da autodisciplina são bases de um verdadeiro estoico. 70% das pessoas que assistem vídeos no YouTube desistem antes dos 3 minutos. Isso vem de uma sociedade imediatista e que não consegue manter o foco. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte dos 30% que são fortes, evitam distrações fúteis e continuam. Isso é sinal que virtudes estoicas estão implantadas em você. Antes de seguirmos adiante, quero convidar você a um diálogo profundo. Qual é o seu vício? Em que momento está vivendo enquanto assiste a este vídeo? Esta simples reflexão é o primeiro passo poderoso para romper com qualquer vício que possa afetar sua vida. Reserve um espaço na sua agenda digital, coloque um lembrete no seu celular, isso será crucial para retornar aqui e avaliar o processo alcançado. Comprometa-se verdadeiramente com essa transformação. Quem não transmite luz, cria sua própria escuridão. Já disse Marco Aurélio, um líder incomparável. Ele foi imperador entre 161 e 180 d.C., detendo um poder absoluto sobre o mundo. Imaginem toda a riqueza, prazeres ilimitados, domínio total sobre as pessoas e as leis. Porém, mesmo diante dessa magnificência, Marco Aurélio foi um exemplo vivo de resistência às tentações, sendo o último dos 5 bons imperadores de Roma. Ele não se entregou aos desejos momentâneos, resistindo aos prazeres imediatos que o poder lhe oferecia. Sua vida foi um testemunho de como podemos lidar com as circunstâncias da vida sem sermos acorrentados aos vícios. Marco Aurélio, apesar de possuir um poder absoluto, foi um verdadeiro herói em sua resistência às tentações. Ele se tornou um exemplo vivo de como podemos encarar as dificuldades da vida sem nos rendermos aos vícios. Uma história que ecoa através dos tempos. Ao deter um poder sem precedentes, Marco Aurélio recusou-se a ceder aos prazeres momentâneos e impulsos. Sua vida foi um testemunho de como podemos resistir às tentações que os vícios nos oferecem, um exemplo de força e determinação frente aos desafios. A lição preciosa que Marco Aurélio nos legou é que essa capacidade de resistência pode ser cultivada, tornando-se um hábito positivo em nossas vidas. Para os estoicos, toda virtude acessível a um ser humano é alcançável por todos nós. Se Marco Aurélio pôde resistir às tentações do poder absoluto, nós, sob menos influência do poder social, econômico e financeiro em nossas vidas, também somos capazes. Todos nós possuímos uma natureza racional que nos permite controlar nossos sentimentos, nosso comportamento e moldar nossas ações e relacionamento com os outros. Somos detentores desse poder interior que nos guia na jornada para resistir às tentações e viver de acordo com a virtude. Ao encerrarmos esta jornada, somos lembrados de uma verdade eterna. A batalha contra os vícios não é apenas uma luta física ou mental, mas uma busca pela virtude, um caminho rumo à paz interior. Nas profundezas do estoicismo, descobrimos a chave para desvendar essas amarras que nos mantêm presos. Mantenha-se firme, reconheça seus vícios, explore as profundezas do autoconhecimento e permite que a luz da virtude ilumine seu caminho. Muito obrigado para você que ficou até o fim. Comente: meu vício não tem mais poder sobre mim. Para mim saber que você ficou até o fim. Fiquem com Deus, que a sabedoria estoica e a presença divina lhes ilumine. Desperte sua mente.